Olá, amores e amoras, sejam muito bem-vindos a essa nova temporada aqui no canal, que eu espero que seja mais longa. Vou prometer a mim mesma que vou me comprometer e aparecer mais por aqui. E hoje eu quero trazer um assunto que é de extrema importância na vida de todos nós. Não importa se você trabalha CLT, se você tem uma empresa, se você é gestor de um time ou se você ainda está na faculdade ou na escola, que são os nossos valores. É uma palavra muito complexa e que para cada pessoa hoje em dia tem uma definição diferente. A palavra foi deturpada e a gente fala que a gente age de acordo com os nossos valores, que a gente faz as coisas de acordo com os nossos valores, mas será que você sabe mesmo quais são os seus valores? No livro Coragem para Liderar, a Brené Brown, ela traz a importância dos valores na tomada de decisão. E isso é fundamental para que você cresça nesse mundo complexo que a gente vive hoje e que você tem inúmeras possibilidades e inúmeras formas de viver a sua vida. A tomada de decisão, ela se torna fundamental para que você direcione a sua energia. E sim, quando você diz sim para uma coisa, você vai dizer não para várias outras. E se os seus valores não estão muito bem definidos e claros para você, você pode entrar em conflito interno, fazendo com que você viva buscando o conforto ao invés do confronto. Só que é a partir do confronto que a gente toma as melhores decisões e faz crescimentos significativos na nossa vida. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a importância dos valores e como que você pode estar buscando os seus valores de uma forma mais tangível. Então vamos lá. Líderes corajosos que vivem segundo os próprios valores nunca ficam calados quando o assunto é difícil. Vamos supor que a tua vida é uma arena. A gente vive em luta. Então a gente entra nas batalhas da nossa vida, seja em busca de reconhecimento profissional, de conforto financeiro, conforto material, seja em busca de uma evolução pessoal, espiritual. A gente entra com uma motivação, que geralmente ela está alinhada com os nossos valores. Porém, quando a coisa fica difícil, a gente entra motivado, achando que tudo vai dar certo, que tudo vai ser muito legal e divertido, mas quando as coisas ficam difíceis, e elas vão ficar difíceis, a gente dá um passinho para trás e questiona a nossa decisão. A gente começa a achar que a gente não tem capacidade, que a gente não tem recursos o suficiente, às vezes não recursos financeiros e materiais, mas às vezes recurso intelectual, recurso relacional, recurso emocional, e a gente começa a questionar: será que eu estou fazendo certo? Será que eu mereço chegar lá onde eu achei onde eu gostaria de estar? Será que as pessoas veem o meu valor? E aí a gente começa a olhar para fora, a olhar para o lado, a perceber as críticas, a fazer comparação, a começar a querer se provar. Não, mas eu vou mostrar para eles que eu consigo. E aí a gente entra no modo que eu gosto de chamar de modo trator, em que a gente faz e não sai do lugar, porque a gente está agindo sem um propósito, sem uma conexão maior. Eu estou fazendo o que eu acho que as pessoas esperam de mim, na busca de uma validação social, para elas falarem: parabéns, Flávia, você fez o que a gente esperava. Logo, eu tenho meu valor social e externo. Só que isso nunca vai chegar no fim. Vai ter sempre alguém que vai vir te criticar, vai vir apontar que não foi bom o suficiente, vai vir dizer que talvez você pudesse ter feito de outro jeito, e aí tu vai questionar: realmente podia ter feito de outro jeito, não foi bom o suficiente. E esses pequenos padrões que a gente acaba adquirindo vão minando a nossa autoestima, minando a nossa autoconfiança. E não é uma autoconfiança prepotente, é uma autoconfiança humilde, em que eu sei o que eu sei o que eu não sei, e eu sei que eu posso aprender aquilo que eu não sei. Coisas difíceis. Só que isso acontece muito, essa desistência e essa comparação, que nos levam a uma exaustão, porque as alunas que vêm até mim chegam exaustas, e é uma exaustão realmente de fazer, só que eu pergunto: tá, por que tu tá fazendo tudo isso? E aí ela para e pensa e fica: eu não sei, não tá muito claro pra mim. Porque o problema não é o como você está fazendo, não é sobre você otimizar o seu tempo, mas é sobre você entender lá atrás, lá no começo, o porquê que você começou, lembrar daquele motivo e buscar estar se realinhando.
de uma forma clara, através dos seus valores. E quando eu falo de valores, muitas pessoas veem a lista que eu ofereço de valores, que é mais de 100 valores, e se relacionam a todos eles. Nossa, mas eu tenho como valor a estabilidade financeira, eu tenho como valor a família, eu tenho como valor a fé, a espiritualidade, a honestidade, o respeito, eu tenho tudo isso como valor. Sim, mas eles não são excludentes. A gente faz uma espécie de funil, em que algumas palavras vão ser mais significativas para ti do que para mim. Mas isso não significa que para mim elas não importam também. Os meus valores principais são conexão e autonomia. Dentro desses valores estão vários outros valores. Por exemplo, dentro de conexão, eu tenho ali o valor do respeito, eu tenho o valor da justiça, eu tenho o valor da fé, eu tenho o valor do trabalho. Dentro da autonomia, eu também tenho valores como a independência, a liberdade, os limites. Então a gente começa a ter uma espécie de funil para entender esses valores. E por que eu escolho só 2 valores? Porque, como disse Phil Collins, quem tem mais de 3 prioridades não tem nenhuma. Eu já falei aqui num vídeo no canal sobre o diálogo da Alice no País das Maravilhas, em que ela chega pro gato Cheshire e pergunta pra onde que eu vou? Que caminho que eu tomo? Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa. Que caminho? Se você não tem essa clareza de quais são os nãos que você vai dizer, porque você vai dizer vários nãos, você vai olhar as suas opções e vai dizer isso aqui não serve porque não está alinhado com meus valores, isso aqui também não, isso aqui também não, isso aqui... Vai fazendo uma peneira, qualquer caminho serve. Muitas vezes a gente chega falando, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter prosperidade, massa. Mas tu pode ganhar dinheiro de várias formas. Tu pode ser influencer digital, tu pode ser garçonete, tu pode ser pedreira, tu pode ser gari, tu pode ser dono de uma empresa, até prostituta. Formas de ganhar dinheiro. Quando você traz seus valores, aí vem a questão da pergunta, quais que não faz sentido? E aí começa a ficar um pouco difícil, porque a gente não consegue responder isso, porque tudo tem o seu lado positivo e negativo. Qualquer profissão, qualquer decisão que você tem que tomar, sempre tem em ambas, ou várias, né, vamos dizer que são múltiplas opções que você tem ali o lado positivo e negativo de todas elas. E o que vai fazer com que você decida se uma vale mais a pena do que a outra, sem ficar se remoendo no final? Esse é o ponto-chave dos valores. Você vai tomar decisões difíceis. Não quer dizer que você vá acertar sempre. Mas os valores fazem com que você, mesmo que você erre no caminho, você não se arrependa e entre no modo olhar para o lado, no modo comparação, no modo querer se provar, no modo que você quer que as pessoas percebam o seu valor. Porque você fez isso de acordo com um alinhamento de valor interno. Não deu certo, tudo bem, eu fiz o que eu pude dentro das minhas condições, dentro do que eu sabia, dentro do que eu podia, dentro do que eu conseguia fazer. O que eu posso melhorar? E aí novas decisões surgem. Então é sempre importante a gente ter isso em mente, que os valores, eles tornam uma espécie de direcionamento e que você não vai andar em linha reta. A vida não vai ficar mais fácil no sentido de tomar decisões, não vai ficar mais fácil. Você vai ter que tomar decisões difíceis, mas vai ficar mais leve o fardo de carregar a tomada de decisão. Você não vai ficar se questionando se valeu a pena ou não. Se, ai meu Deus, mas eu devia ter feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo outro e não sei o que. E aí também pode cair na cilada, né, na armadilha de você ficar pulando de galho em galho e nunca fazer nada até o fim. Porque existe sempre outra opção que parece melhor, que funcionou para outra pessoa, ou que a sua mãe te cobrou aquilo, ou que o seu namorado, ou que a Flávia comentou num vídeo ou nos stories, enfim, e eu achei interessante, achei mais legal, quero fazer. Percebem? Como existe uma N variáveis que você pode estar escolhendo. E a gente precisa, então, de uma espécie de filtro para essa tomada de decisão. E aí os valores entram para estar nos auxiliando. Eu trouxe um exemplo de como que isso funciona nas empresas, para vocês entenderem também de um modo organizacional como que a escolha de valores impacta tanto os valores pessoais quanto valores de time, valores da cultura da empresa. Imagine que você é
é um líder de um time e que você está tendo uma dificuldade, a empresa está tendo uma dificuldade muito grande financeira, e é te dar duas opções. A primeira opção é você demitir os seus funcionários de alto desempenho e que você considera que são fundamentais para o sucesso da empresa. A segunda opção é manter os funcionários, mas reduzir os encargos e os bônus dessas pessoas, comprometendo diretamente a motivação delas. Não existe resposta certa, mas, de acordo com seus valores, talvez você penda mais para um lado do que para o outro. Se você valoriza, por exemplo, a justiça e a equidade, a opção 2 pode parecer um pouco prejudicial para o futuro da empresa. Mas se você e a sua empresa valorizam a inovação e a excelência, pode ser melhor escolher a opção 1. Encontrar maneiras de manter a equipe motivada e engajada. Percebe como fica mais fácil quando a gente tem claro quais são os valores principais? Não quer dizer que não vai ser uma decisão difícil e que ajustes vão ter que ser feitos e que algumas encrencas vão ser encontradas no caminho. Mas fica mais leve de entender que se eu valorizo inovação e excelência, então eu prefiro demitir os meus funcionários de alta qualidade e focar na equipe que ficou, no time que ficou, e engajar essa galera de uma forma diferente para que a gente se una mais ainda nesse período difícil que está acontecendo e que ele está acontecendo. Não dá para você negar que cortes vão ter de ser feitos. Então, como encontrar os seus valores? Como estar tendo mais consciência e tangibilidade de quais são eles? Eu sugiro que você crie um diário de processo criativo que a gente faz uma investigação. Por exemplo, se eu vou fazer um carro, se eu estou aqui fazendo um design de um carro, eu tenho que buscar referências, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo no ambiente. Porque eu quero fazer um carro esportivo. Quais são os carros esportivos que tem hoje? Características interessantes que o meu cliente valoriza nesses carros? O que será que eu posso estar trazendo de novidade? Começa a prestar atenção nas novas tecnologias, nas falas dos clientes, em feedbacks, começa a consumir uma mídia mais voltada para isso, para a gente estar entendendo e se imergindo dentro desse universo para eu conseguir depois fazer esse filtro e chegar no carro final. Você é o seu projeto agora. Então você vai começar a se investigar. O que eu digo quando eu me coloco numa situação assim? Como que eu me sentiria se eu estivesse nessa situação? Aconteceu isso no trabalho e eu fiquei estressada, fiquei nervosa. O que esse sentimento me indica? É realmente você começar a investigar as suas ações e reações, o que te incomoda, o que é primordial para ti começar a perceber que isso aqui é inegociável. Isso aqui eu não quero nem perto de mim. É começar a botar os limites na cerca, de eu entender que aqui é onde eu aceito. Vou dar um exemplo pessoal. Recentemente, eu descobri que um dos meus valores estavam errados. Eu dizia que meus 2 valores principais eram conexão e coragem, porque as pessoas sempre dizem que eu sou muito corajosa e eu achava, não, realmente faz sentido eu dizer que eu tenho esse valor como primazia. Só que então passei por algumas situações, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto na vida acadêmica, que eu comecei a perceber que o que me deixava extremamente irritada era eu não ter o meu poder de escolha respeitado, de as pessoas empurrarem as coisas goela abaixo. E quando eu questionava, eles ainda tinham um papo de tipo, tá, mas é barato, não, mas é isso que tem, não tem muito o que escolher, não tem muito o que fazer. E eu ficava, não, mas eu queria mais tempo para pensar sobre, eu queria poder escolher do meu jeito, fazer do meu jeito, pensar do meu jeito, e isso não era respeitado. Isso me deixava muito estressada, com muita raiva. E aí me caiu a ficha, talvez um valor meu não seja a coragem, talvez um valor meu seja a autonomia. Eu preciso dessa autonomia para eu também estar conectada comigo mesma e eu poder me conectar com o ambiente externo, poder entregar melhor. Então eu ter esse poder de decisão respeitado, que é uma coisa que o mundo às vezes engole a gente, né? A gente não tem muito essa liberdade de decisão respeitada, mas eu percebi que eu não estava respeitando também, eu não estava sabendo verbalizar, de dizer, olha, eu não quero isso, porque eu preciso de um tempo para pensar, para poder escolher o que é melhor. Não, mas eu não quero saber, eu quero o meu tempo respeitado. Os valores, eles são importantes pra gente também determinar pros outros até onde eles vão. Os outros vão com a gente, no caso. Começar a colocar limites nos relacionamentos.
Porque senão a gente entra no modo validação externa, em que eu não falo pra pessoa que eu não gostei do que ela fez, porque aquilo infringiu algo que era importante pra mim, porque eu não quero, de alguma forma, eu não quero corromper o nosso relacionamento, eu não quero fazer com que a gente se desentenda. Então eu prefiro engolir sapo a ter que dizer pra pessoa, olha, tu fez isso aqui e eu não gostei, eu fiquei chateada, isso me deixou estressada e isso impactou no meu trabalho, isso impactou no nosso relacionamento. Que tal a gente conversar sobre isso aqui que está sendo feito? E entendam, não é porque você coloca no mundo que a pessoa vai reagir da melhor forma possível. Ai, não, tudo bem, desculpa. Vai haver talvez alguma barreira, porque para ela também é importante esse valor. É importante a gente começar a alinhar, a ter transparência. No mundo de hoje, a falta de transparência é 99% dos problemas de relacionamento. Eu não dizer o óbvio, eu não dizer o que eu tô sentindo de verdade. E não precisa ser de uma forma agressiva, mas de uma forma assertiva. Então eu chegar pra você e falar, olha, deixar a poeira baixar, não falo isso na hora nem na frente das pessoas, né? Falou isso ali naquela hora e eu não gostei. Ah, mas não é nada demais. Não, eu não tô pedindo pra que tu entenda, eu tô pedindo pra que tu respeite o que eu tô te falando. Eu não gostei. Eu não quero a tua validação do sentimento. Eu quero o teu respeito. Que tu entenda que se acontecer da próxima vez, a gente vai ter um desentendimento maior. Parece fácil. Eu sei que não é. Mas é importante que a gente comece a exercitar isso. Porque quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, tu vai ficar com essa sensação de ai, porque o desgraçado não fez o que eu queria, porque não sei o que, mas também eu não falei nada, mas também, ai, é óbvio que não é assim. Tu vai ficar com essa sensação ou tu vai ficar com a sensação de eu dei o meu melhor? Talvez não tenha sido da forma mais certa, mais correta, que eu verbalizei, mas eu vou melhorar. Eu fiz o que eu conseguia naquele momento e dessa forma a gente cria relacionamentos maduros e adultos. Porque um relacionamento infantil é um relacionamento de obediência, é um relacionamento de servidão, é um relacionamento de buscar a aprovação dos pais, do professor, dos coleguinhas. A gente tá o tempo todo fazendo isso quando criança e adolescente. Só que quando a gente vira adulto, a gente percebe que isso não é mais saudável. Primeiro porque as pessoas não vão parar a vida delas pra fazer o que você quer que elas façam. Elas estão preocupadas demais vivendo a própria vida. E se você não assumir a dor que você vai sentir se você não fizer do seu jeito, eu tenho certeza que vai ser 1000 vezes pior do que a dor de não ter feito do jeito dos outros. Então começa a investigar, começa a fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e muito interessante ao ponto de estar se percebendo de uma forma que você talvez estava buscando não perceber. Porque mexe muito. Mas é maravilhoso. É assustador, mas é maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você pensa sobre os seus valores, se você já tem eles definidos, se você tem alguma dúvida sobre o assunto, vou estar respondendo todo mundo à medida do possível. Me siga também no Instagram, que lá eu também trago muitas coisas que eu falo sobre esses assuntos de desenvolvimento pessoal, profissional e estar aprendendo a viver nesse mundo super complexo, não linear e frágil que a gente vive hoje. Caso você queira se aprofundar, marque uma mentoria comigo, vamos conversar, vamos trazer ferramentas práticas para estar concretizando esses seus valores e como que eles impactam diretamente na sua tomada de decisão. Muito obrigada por terem assistido e até semana que vem.